Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um feliz sábado para vocês na presença do Senhor. Que nesses horários sublimes e sagrados o Senhor possa estar contigo, tá bom? E a presença do Espírito Santo possa estar também com você para lhe dar entendimento no que nós vamos abordar hoje no estudo. O tema de hoje é o ensinador de justiça, as chuvas Temporã e Serôdia. Tema muito importante para nós nesses últimos dias, né? Precisamos realmente entender e compreender o que é a chuva Temporã e o que é a chuva Serôdia. Então, convidamos a você para ficar conosco até o final desse estudo. Antes de mais nada, vai logo mandando o link aí para o pessoal de casa, para os seus amigos, familiares, irmãos da igreja, para que eles também não percam esse assunto de hoje, tá bom? Que está muito interessante. Deixe o seu comentário também, ele é importante para nós. E desde já a gente agradece a você que está inscrito em nosso canal, tá bom? Deixe seu joinha lá, curta, compartilhe e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que nós colocarmos vídeo novo no canal. E agora nós convidamos o irmão Alan para que ele possa orar pelo estudo de hoje. Oremos. Pai querido, graças damos ao Senhor novamente por estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Santa Palavra. Queremos rogar em nosso meio a presença do Teu Espírito Santo, que os Teus anjos também estejam conosco, nos auxiliando. Por favor, lança a nossa glória ao pó, para que o Teu Espírito possa ministrar a Tua Palavra por nosso intermédio. Que não seja o nosso eu, mas que seja Cristo ministrando a Tua Palavra por nosso intermédio. Dá-nos discernimento, humildade e sabedoria. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar mais um tema. Esse é um tema, assim, bem conhecido entre os adventistas e talvez não gere muito interesse em algumas pessoas, porque já é um tema que acredito que muitos de nós geralmente têm a tendência a achar que já conhece o suficiente, né? E que não tem mais o que aprender sobre o tema. Mas a gente vai ver muitas informações aqui que passa despercebido, que nos ajuda muito a entender melhor esse tema. E com essa caminhada que a gente vem tendo, né? De acordo com o que a gente vem aprendendo sobre a justiça de Cristo, Cristo em nós, o tema das chuvas Temporã e Serôdia, elas fazem mais sentido. Elas ganham, na realidade, o sentido que deveria sempre ter tido, né? Então, por que o título O Ensinador de Justiça? O que é que tem a ver com as chuvas Temporã e Serôdia? A gente sabe que muitos adventistas já entenderam essa questão. Mas vamos avaliar bem vários textos que são bastante utilizados e alguns que não são. Esse estudo ele é interessante porque uma coisa que a gente às vezes passa despercebido, e por isso que muitas vezes não entendemos tão bem certas questões da Bíblia. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito importante levar em consideração nesse assunto, que é o que a gente vai estudar aqui, é entender os elementos simbólicos que Deus usa para ensinar certas coisas através da palavra dele. Tenha sido através de profecias, tenha sido através de parábolas. Jesus usava muitos elementos da natureza, da agricultura, e Deus aqui ele usa elementos da natureza nessa profecia. Agora, se você não entende o que são esses elementos e como eles funcionam, qual o objetivo, qual a função desses elementos, então você não vai ter tão profundo entendimento do que ele simboliza. Então, se você não entende o que é... Porque, veja, as chuvas Temporã e Serôdia, elas não são chuvas reais? Uhum. Elas não existem lá no Oriente Médio, na Palestina? Mas a gente sabe como é que elas funcionam, exatamente qual é o objetivo de cada uma delas, o que cada uma delas faz. Então, se a gente não souber, a gente não vai entender por que Deus usou essas duas chuvas. Não vamos entender as lições espirituais, né? Por quê? Quando Cristo usava parábolas usando a agricultura, para eles que estavam ouvindo, eles entendiam muito facilmente, porque eles estavam acostumados. Eles estavam familiarizados, né, com aquela linguagem. Mas para a geração da gente, a sociedade que a gente vive,
e a nossa vida Cotidiana, né? cotidiana de cidade é mais complicado para a gente entender. Então a chuva cerúlea, ela tem essa complexidade, mas quando você entende o elemento simbólico que Deus usou ali, mais facilmente você vai entender a realidade espiritual daquilo que ele está ensinando. Veja, Joel 2:23. Texto chave e básico para se falar da chuva cerúlea. Porém, essa tradução é pouco usada. E se você não entender como está nessa tradução, e a gente vai provar que essa tradução ela é a melhor, então você vai entender somente parte da questão das chuvas temporã e serôdia. E ainda por cima, vamos continuar somente com o foco na chuva serôdia, enquanto que a chuva temporã ela é Abafada, né? Esquecida. ela é quase que descartada, né? E a chuva temporã ela é a preparação para o recebimento da chuva serôdia. Isso. Exatamente. Muitas vezes a igreja mesmo, a gente vê que acredita. Por que a má compreensão da chuva serôdia? Porque não compreende primeiro a temporã. A temporã. Uhum. Então a igreja muitas vezes, não, estamos vivendo nessa inércia, na mornidão de Laodiceia, mas é normal, porque virá a chuva serôdia que nos habilitará Que vai tirar, vai a dar o acabar alto com tudo clamor, isso. né? E na verdade, né, acha que vai tirar os defeitos de caráter, tudo isso vai ser exterminado pela chuva Não serôdia. compreende que a chuva temporã ela já está caindo entre nós, né? E que ela é a chuva que prepara para o serúdia. amadurecimento. Para o amadurecimento do caráter. E na realidade isso é uma obra jesuíta, né? Por quê? Qual é o dilema chave e clássico do jesuíta? O fim justifica os meios, né? Então o importante é chegar lá na chuva serôdia. Agora como vai chegar lá, não importa. Não importa. Mas a temporã, a chuva, o período, essa estação, ela é extremamente importante. E sem ela, ninguém vai chegar na chuva serôdia de jeito nenhum. Então vamos lá. Vamos ler Joel 2:23 na tradução. Essa tradução aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Como eles traduziram aqui é extremamente interessante. Veja o que diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Na maioria das traduções, aonde tem aqui ele vos dará ensinador de justiça, vai estar assim, ele vos dará em justa medida A chuva. a chuva. Aí vai dizer a temporã e a serôdia. Nos passa um contexto de como se a gente esperasse a quantidade da chuva. Em justa medida. Então, eu fui procurar entender por que essa tradução traduziu desse jeito. Porque não tem nada a ver com as outras traduções. Mas, primeiro, a palavra que está aqui, justiça, ela é a mesma palavra hebraica que nas outras traduções traduzem como justa medida. Então, aonde se traduz justa medida é a mesma palavra hebraica que se traduz justiça. Ok, isso aqui eu entendi. Agora, aonde entra a palavra ensinador? O que é que tem ensinador com chuva temporã? E aí, no hebraico, nesse próximo slide, diz assim, ó, a palavra hebraica para a chuva temporã significa professor ou ensino, ou ensinador, que também se refere à chuva precoce, que é a chuva temporã, as primeiras chuvas. Uhum. Então a palavra temporã que os hebreus usavam para nomear aquela estação, a primeira estação de chuvas, é a palavra professor ou ensinador. Só que quando Deus usa esses elementos da natureza, ele está mais focado não só no que os elementos fazem ali na natureza, mas no significado do próprio nome que é dado. Então, quando a gente lê chuva temporã, estamos lendo chuva do ensinador
chuva do ensinador. Mas quando a gente lê que ele diz que daria em justa medida, então ali era a palavra justiça. Então esse ensinador ensinaria a justiça. Então, como a gente já sabe que a chuva temporã e serôdia se refere à obra do Espírito Santo, em fases diferentes, então o ensinador de justiça a gente sabe que se refere ao próprio Espírito Santo. E agora começa a encaixar melhor. Porque agora você, sabendo que precisamos da justiça de Cristo, quem traria essa justiça? O Espírito Santo. Ele é quem ensinaria o caminho que deveríamos trilhar para poder receber a justiça. Exatamente. Porque não é dito por Jesus Cristo que ele vos ensinaria o quanto? Toda a verdade. Toda a verdade. Toda a verdade. Agora, uma coisa é a chuva temporã ter esse significado, ensinador de justiça. E o que significa a chuva serôdia? A palavra serôdia. Eu achei importante. Colocar, né? No próximo slide diz assim, ó. A palavra hebraica que é usada para serôdia, ela tem esse significado. A chuva da primavera, que é a última chuva, e figurativamente, eloquência. Eloquência. Parece sem sentido, né? Por que você daria a uma estação de chuva o nome eloquência? Porque quando o hebreu estava falando chuva serôdia, não é igual a gente falar chuva serôdia, ele estava falando chuva eloquência, chuva eloquente. A primeira chuva, ele falava chuva do ensinador, chuva do professor. E aí eu procurei entender melhor o que significa eloquência. Isso é uma obra do Espírito Santo. A primeira obra dele é ensinar a justiça, né? Uhum. E a última obra dele é uma obra de eloquência. E eu fui procurar no dicionário entender melhor o que significa eloquência. Quando eu entendi o que significa eloquência, então começou a clarear. Então essa é a última obra dele. A palavra eloquência, ela tem vários significados. Um deles é arte de convencer, né? Comover através da palavra. Aí você começa a raciocinar. Deixa eu ver outro significado aqui. É o ato de convencer as pessoas e persuadir através de argumentos, fazendo bom uso das palavras. Aí, agora, aplique isso à chuva serôdia, a última obra do Espírito Santo. A primeira obra, ensinar a justiça. E durante todo o período dessa estação, né, da chuva temporã, ele vai estar o quê? Ensinando a justiça, trazendo a justiça até o homem. E o último ato dele, a última obra dele, vai ser convencer, tornar o homem convicto daquilo que ele vem ensinando. Dar o selo, ou seja, levar o homem a tomar a última decisão. E como Cristo diz, né, falando sobre o Espírito Santo, porque ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Exato. Né? Então a obra... Então você veja que nada é à toa, né? Ele finaliza com eloquência, né? Justamente. Porque, se você usar a palavra eloquência, fica meio vago. Uhum. Mas quando você entende o que eloquência é convencer alguém através do seu discurso, através das suas palavras. É você ter o poder de conseguir convencer de acordo com aquilo que você está falando. Um exemplo assim bem prático. Às vezes, não sei se já ocorreu com você, né? De assistir. Não mais hoje eu faço isso, mas antigamente quando eu não conhecia essas verdades. A gente assistia palestra de pessoas do mundo e depois eu ficava, poxa, essa pessoa falou com tanta procedência, com tanta eloquência, que ficou bem convincente. Que convenceu o público, né? Convence muito. Então, é mais ou menos isso que o Espírito Santo faz conosco, né? Mas de maneira voltada para o quê? Para o espiritual, para o preparo, né? Da pessoa, para o porvir das coisas. E também a gente pode fazer uma aplicação assim, quando vier, né, as pessoas a dar o alto clamor agora por uma vida.
A vida da pessoa será eloquente. De que forma? Será ela vai se convencer, né? Convencer as pessoas através daquilo. Por exemplo, né? Quando Pedro esteve com Cristo, assim, as pessoas reconheceram, você esteve com ele, né? E assim, as pessoas verão nos salvos que é irrefutável. A vida deles vai refutar as acusações de Satanás, que vai ser uma eloquência também para o universo, que a gente pode até expandir essa questão, né? Das acusações que foram feitas a Deus. Então, a vida também será eloquente daquele que receberá a chuva serôdia, né? É o ato do Espírito Santo em nós, mas também a nossa vida falará das obras de Cristo. Isso. Porque nesse momento, quem é que vai estar habitando em nós? Cristo. Né? Então vai ficar eloquente para as pessoas que ele habita em nós, né? Que nossa vida tem evidências de que andamos com ele. Aqui em João 14:26, Cristo diz assim, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Tudo. E é interessante porque além dele ser o nosso professor e ensinador da justiça, né? Porque ele vai ensinar corretamente o que é a lei de Deus, né? O que é a lei de Deus, o que é o evangelho, o que é a justiça de Cristo, como Deus faz para salvar o pecador. Porque existe um falso ensinamento sobre a justiça de Cristo. Só que Deus envia o Espírito Santo para trazer o correto ensinamento sobre a justiça de Cristo. E essa outra aplicação, né, da chuva serôdia, que falará com eloquência. Então ele vem, ensina, e ele, quando você se dispõe a estudar, a buscar, a cavar a fundo, a se humilhar, cumpre-se também o que Cristo fala aqui em João 16, verso 13, né, que quando ele enviar o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando eu me disponho a conhecer toda a verdade, eu busco cavar, o ensinador de justiça, o Espírito Santo, através da sua eloquência, ele vai nos convencer. Vai mostrar, não, isso aqui é o caminho correto. Andai por ele. Exatamente. Só que também aplicando esse texto, além dele nos ensinar e nos convencer, se nós nos entregarmos a ele, né, para que essa justiça passe a ser manifesta na nossa vida, nós iremos nos preparar através do poder da chuva temporã para receber a chuva serôdia. E nós seremos instrumentos nas mãos do Espírito Santo para, com poder e eloquência, darmos alto clamor. Exatamente. E isso a gente viu ali, né, em Atos, né? Como as pessoas se admiraram com os apóstolos, eles diziam assim, homens iletrados, mas a eloquência, eles falavam com eloquência, né? Não provinha deles, né? Não provinha deles. O ensinador de justiça estava ensinando a eles. Ele traz a justiça e a eloquência. Então, quando você admira os homens hoje, que esses palestrantes aí, seja não só de religião, que você chama eles de eloquentes, mas essa eloquência eles aprendem, né, com metodologias humanas, mas a eloquência que vem de Deus é o próprio Espírito. Ele é quem vai dar isso. Porque o que vai tornar a convicção, o que vai dar a convicção às pessoas, é que as palavras dele são vida. E uma coisa que a gente falou nos podcasts passados, quando a gente veio trazer aquele assunto sobre os teólogos, né? Que o irmão falou até do discurso de Paulo, que ele tentou com eloquência convencer as pessoas, mas ele tentou com a eloquência humana. Quando ele foi usado pelo Espírito Santo e falou com a eloquência divina, então as pessoas foram convencidas. Conseguiu convencer as pessoas. Né? Começou a fazer sentido. 1 Coríntios 2,4, ele fala assim, ó. E meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, porque ele deixou, né, ele abandonou isso, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Então, isso é o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Para que as pessoas que ouçam o que a gente fala, elas tenham mesmo convicção de que aquele grupo, aquele grupo de pessoas, eles de fato possuem a verdade. Porque muitas são as vozes no mundo, dentro do cristianismo, que dizem crer na verdade, que dizem ter a palavra de Deus e que pregam. Só que nem todos são convencidos. Mas quando Deus levantar o remanescente, que estarão
cheios da plenitude da chuva serôdia, aí sim, as pessoas terão convicção. Não, aquele ali é o grupo que Deus levantou. Então isso é o que significa chuva temporã e serôdia, assim, de maneira técnica, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Então o próximo texto ainda é de Joel 2. E você vê que aqui Deus começa a falar de maneira mais clara do que ele estava querendo dizer. Você veja o verso 28 e 29 que diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei, veja a linguagem, né? O contexto que ele estava falando de chuvas, e agora ele vem e diz que derramarei, para já ficar na mente daqueles que estavam recebendo essa mensagem de que aquela chuva que ele estava falando, de fato era o Espírito, né? Era o agir do Espírito, era a maneira como ele iria agir. Então as chuvas elas eram simplesmente para ajudar eles a entender o modo como ele iria agir. Depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É interessante que aqui em Joel, Deus não determina quando. Só diz depois, né? Fala, depois derramarei o meu Espírito. Vamos ler só as partes que estão em destaque. E no final diz, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Naqueles dias. E aí ele não diz quando. E essa profecia, lá em Atos, capítulo 2, Pedro diz no verso 14, olha. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Ele começa a discursar, né? E ele diz, mas isto é, no verso 16, né? O que foi dito pelo profeta Joel. Então, todo o discurso de Pedro, ali, ele atribui àquela profecia de Joel. E a profecia qual é? A que a gente acabou de ler. No verso 17 e 18, então Pedro começa a recitar a profecia, só que ele fala de uma maneira diferente. E agora, enquanto que Joel disse que naqueles dias, né, ou então depois derramarei do meu Espírito, Pedro diz assim, ó, e nos últimos dias acontecerá. Então aqui ele já mostra que o que estava acontecendo ali naquela ocasião iria acontecer novamente nos últimos dias. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E também do meu Espírito derramarei, no verso 18, né, sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então você vê que Pedro lança a profecia de Joel para os últimos dias agora. Porque ele já havia dito, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, isso que estava acontecendo era o início da profecia. E ele diz que nos últimos dias acontecerá, então iria acontecer de novo. Até aqui a gente está bem familiarizado. Até aqui todo mundo já conhece muito bem. Uma coisa que eu queria entender era como que as chuvas temporais serôdias funcionavam. O que elas causavam na natureza. E quando eu li, isso há muito tempo atrás, no Dicionário Bíblico Adventista, um comentário sobre as chuvas temporãs serôdias lá no Oriente Médio, como elas ocorrem, e aí eu comecei a entender, então foi por isso que Deus usou essa linguagem, né? Exatamente. Esse fenômeno da natureza, né? Por isso que ele usou as chuvas. Porque da maneira como ocorrem as chuvas na natureza, se tratando das chuvas lá do Oriente Médio, a temporã e a serôdia, é assim que vai ocorrer com a obra do Espírito Santo em nossa vida. Só com esse texto do dicionário bíblico, a gente tira tantas lições que vai nos ajudar a entender de maneira mais profunda como isso ocorre. O texto diz o seguinte, falando das chuvas da natureza, né? Vamos entender primeiro as chuvas da natureza, para a gente entender então a obra do Espírito Santo, a parte espiritual. Aqui diz o seguinte, a chuva temporã, mencionada com tanta frequência na Bíblia, cai... Agora, irmãos, prestem atenção que até o detalhe dos meses vai ser interessante para a gente entender. Cai no fim de outubro
começa em outubro. Ou no começo de novembro. Mas elas geralmente começam no fim de outubro. Ok. Por enquanto vai parecer algo vago. O que é que tem a ver a gente se focar nos meses, né? Mas vocês vai ter uma curiosidade muito interessante. Mas o que é que ela faz? Algumas coisas são muito óbvias do ponto de vista natural. Mas eu vou dar ênfase nessas coisas que parecem ser óbvias demais do ponto de vista natural, para que a gente possa fazer a aplicação espiritual e ver se elas realmente são tão óbvias assim quando a gente vai tratar do ponto de vista espiritual. Porque para o ponto de vista da natureza, é claro que é isso que ela vai fazer. Mas será que é isso que a gente entende do ponto de vista espiritual? Então estamos falando da chuva temporã, a primeira estação de chuva. E será que é isso que está acontecendo em nós? Exatamente. Preste atenção em palavras que eu vou chamar elas de palavras-chave. Primeiro, a chuva temporã na natureza, e entenda uma coisa, vamos começar a ler isso com esse raciocínio. Assim como ocorre na natureza, tem que ocorrer Na vida espiritual. na vida espiritual. Até Ok. porque na palavra do Senhor tem a parábola do semeador. O Senhor fala, né, que é Que a gente lançado vai- semente no solo. a O gente solo é vai- o que em nós? O coração. O coração. É o que a gente vai estudar aqui. Primeiro, a chuva temporã molha o solo o suficiente. Veja, a chuva temporã ela molha o solo o suficiente. Eu não preciso de mais nada além dela, né? O suficiente. Não precisa que o agricultor vá lá E bote mais água. e regue com a metodologia humana. Ela molha o solo o suficiente para o agricultor arar e semear os campos. Certo. Agora vamos ler de novo, tentando extrair lições espirituais. Ela molha o solo, uma palavra-chave aqui é o solo, o suficiente. O que seria esse suficiente? O que é que causa? Porque, veja, para o agricultor, outra palavra-chave, o agricultor, arar. Vocês sabem o que é arar? Preparar a terra. Certo. Mas numa linguagem mais prática e, assim, mais fácil. Na prática, o que é arar? Deixar a terra mais fofa, mais solta, para poder facilitar para o agricultor ir lá e colocar as sementes. Certo. Eu vou mais além. Arar é você fazer o que na terra? Um preparo. Triturar ela. Ó. Seja com a enxada ou com alguma máquina, né? Antigamente era mais com a enxada ou então com os bois, né? Que levavam o jugo que carregava tipo um equipamento que vinha triturando a terra, né? Então, o que seria outra palavra para triturar? Cavar. Quebrar, né? Você vai estar triturando ela, quebrantando ela. Então vocês estão tentando entender o que é que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar, né? Então, por que ele não tritura, não quebranta o solo antes da chuva? Por que tem que ser depois da chuva? Já que vai quebrar, então por que não faz antes da chuva? O que é que a chuva faz para que Facilita. Ela facilita a terra. o que é que ela causa? Para deixar A terra mais o quê? Mais maleável, mais fofa, né? Isso. De acordo com o que a irmã o diz, coração do homem, né? a chuva temporã, ela amolece, torna propícia, mais fácil do agricultor fazer o quê? Triturar, quebrantar ela. E só depois colocar a E semente. Né? depois lançar A semente. a semente. Interessante isso, né? Então, se Deus usou a chuva temporã como símbolo da obra do Espírito Santo, a primeira obra dele, a obra inicial dele, então leve em consideração isso que a gente está aprendendo aqui. Quebrantar o solo. Chuva temporã, ela molha para amolecer algo que está duro. Cristo, ele declarou assim, né? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E essa é a obra do Espírito Santo. Atrair as pessoas a Cristo, chamá-las a Cristo. E constranger
elas, por meio do amor dele, né? Porque o amor é que constrange. Constranger leva a gente a ficar Com o coração com o amolecido. coração mais amolecido, mais maleável. Não, e assim, quando a gente vê a definição, quando ela vai falar sobre justiça pela fé, né, que é lançar a glória do homem ao pó. Então é esse processo de quebrantamento mesmo do coração, porque Exato. nós estamos cheios de justiça própria. É. Então o coração primeiro, ele tem que ser quebrantado pelo Espírito Santo, para depois a gente aprender a conviver. Aí pela eu faço uma palavra. pergunta. Lê isso aqui e dizer, é claro que é isso que acontece na natureza, mas é isso que está acontecendo na nossa vida? E isso tem retardado a chuva serúdia. Nas nossas vidas. Será que nós mesmos não estamos tentando quebrantar nosso próprio coração e nossas próprias forças, ao invés de permitir que ele faça isso? Porque essa é a obra dele. Será que nós estamos querendo tomar a obra dele em nossas mãos e dizer, não, senhor, eu mesmo vou fazer isso? É por isso que muitos hoje, né, na caminhada, dizem assim, eu não consigo, eu vou desistir, não tá dando certo, eu tô tentando, mas não tá dando certo. É justamente por isso. Não tem deixado o Espírito Santo, aproveitando que essa chuva temporã tá caindo, não tem deixado o Espírito Santo trabalhar e amolecer o coração. Amolecer o coração. Não está Entender. permitindo que o Espírito Santo faça a sua obra. E isso é a gente não faz isso conscientemente muitas vezes, né? Na verdade. Mas É assim, porque a gente não tem sido ensinado. mas a gente muitas vezes quer fazer a obra que é de Deus. É. Exato. Se colocando no lugar de Deus. É. E quem quis se colocar no lugar de Deus? Satanás. É. Então, por isso que é um caráter defeituoso e semelhante ao de Satanás. É. Porque é você tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Por você mesmo, em Por suas você próprias mesmo. forças. Por isso que Jesus abomina, né? A obra de É. justiça própria. E é até pesado dizer que é o caráter de Satanás, mas é a realidade. É a realidade. Porque se não é o Espírito que está habitando em mim, e não é as obras de Cristo em mim, é as obras de quem? De Satanás, e é ele que está habitando em nós. Isso. Não há neutralidade. Eu não Agora- posso ficar neutro que nenhum e nem outro vem. Ou um ou outro vai reinar em Um nosso solo coração. sem essa água, sem essa chuva, ele é um solo duro, seco. É. Essa sequidão é Satanás que causa. E aí, para o trabalhador, o agricultor. Quem é um agricultor na Bíblia? O Pai. João 15, né? E Eu sou o ramo. Paulo diz assim, né? Se Olha, eu sou a hoje, videira. se hoje ouvirdes a sua voz, Não endurece. não endureçais o vosso coração. Isso. São vocês quem permite que o coração permaneça endurecido. Quando não ouve a palavra, É. a semente. Exatamente. O Espírito primeiro vem, amolece. O pai, que é o agricultor, vem e faz o quê? Ara, Quebranta. Trabalha, né? A gente às vezes canta, né? Quebra minha vida e faz-me de novo. Mas tá acontecendo na realidade. Não. E assim, eu acho que o irmão vai trazer esse texto no decorrer do estudo, mas por isso que lá em Jeremias fala, né, que as chuvas foram retidas. Vai estar lá no final. Porque vai tirar, né, a chuva, e o que é que Satanás oferece? Um coração duro e impermeável, né? Que Isso. Deus não E pode. enganado, né? Deus não pode atuar, porque o ser humano, pela sua escolha, fechou o coração, né? o pior de tudo é que a gente busca o Espírito Santo, O batismo, o famoso batismo do Espírito Santo. mas não o diário. recebe Mas não recebe. por conta que somos muitas vezes, na maioria das vezes, ignorantes quanto ao método que Deus utiliza para que ele possa derramar o seu Espírito sobre nós. Aí a gente busca o Espírito Santo, somos ignorantes em relação a isso e vivemos sendo controlados por Satanás, achando que estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. Exatamente. E veja o que é que continua dizendo no texto. Meus irmãos, isso é muito interessante. Eu achei que o comentário bíblico adventista aqui, assim, eu poderia dizer que foi feliz demais nesse comentário. Porque abre demais o entendimento. Veja, tais chuvas, temporã, viu, ainda são comparativamente leves. O início dela é leve. Aí você lembra, quando foi que ela começou na vida espiritual? Em que momento a obra chamada de chuva temporã começou? No Pentecostes. Pentecoste. Aqui está dizendo que na natureza, o início da chuva temporã é leve. E foi aquilo que foi lá no Pentecostes. Leve, viu? Agora preste atenção. A gente vai passar de novo pelos meses. Aí vocês vão ficar curiosos nessa questão dos meses. Por que ele está citando os meses? Aí eu vou explicar a vocês, uma curiosidade. Mas no fim de dezembro,
Passou outubro, novembro, dezembro. Períodos, né? No fim de dezembro, chegam as chuvas mais pesadas. Essas chuvas são as serôdias ou ainda são a temporã? Temporã. Ainda é a temporã, viu? Só que ela vai aumentando, se intensificando a força dela. Já se passou aqui 3 períodos. Preste atenção. 3 Eu períodos. já entendi o que tu quer dizer. Veja quantos meses serão. Na natureza é assim. Aí você vai olhar assim, meu Deus. E não são nem. Não é à toa que Deus e não são usou. nem 3 meses ainda, né? São menos. É. E você vai ver quantos meses são. Fica conosco até De o chuva. final e a irmã vai descobrir. Entre a chuva temporã e a chuva serôdia tem um período de meses. Uhum. São tantos meses. Aí vocês vão ver a chuva serôdia em que mês ela cai. Na contagem. Continua. Então o pessoal de casa vai ver um estudo totalmente diferente do que é uma chuva temporã e serôdia do que eles já conhecem, né? Uhum. Sempre tem mais o que aprender, né? É. Esse estudo ele não descarta nada do que foi dito, mas a gente vai aprendendo mais. Vai ampliando, né? É. O que acontece? Veja o texto dizendo: o maior índice de precipitação costuma ocorrer em janeiro, 4º mês, 4º período. Ainda é temporã, né? Temporã ainda. A água penetra profundamente no solo. Então, o poder, a força dela é ainda maior. Ela vai mais a fundo com o passar do tempo. E faz as plantações crescerem. Por quê? A semente ela já foi lançada lá no início, né? E nesse período de 4 meses, aquilo que aquela semente faz, aquela chuva, ela vai indo e vai fazendo brotar aquela semente e desenvolver uma planta, né? Uhum. Então faz com que as plantações, faz com que elas crescerem, né? Elas cresçam. Mas ainda continua dizendo, mesmo assim, a boa colheita ainda depende da quantidade correta do momento da chuva serôdia. Até aqui foi só a chuva temporã. E a chuva temporã, ela não só prepara o solo para que a semente seja lançada, mas ela faz a semente brotar e desenvolver a planta. Até a sua fase adulta, né? E Até produzir a sua fruto. fase adulta e produzir o fruto. Porque, também bastante mencionada na Bíblia, o texto continua dizendo, essas últimas chuvas da estação, que são as serôdias, ocorre em março e início de abril, promovendo o amadurecimento do grão. Pergunta, promovendo o amadurecimento. Um grão ele amadurece se ele não tivesse já Sido produzido? sido produzido? Não. Não. Então, E o grão, te interrompendo, o grão nesse caso aqui é o fruto. é o fruto. É o fruto. Exatamente. Ele foi desenvolvido todinho pela chuva temporã. Temporã. Agora, de outubro, veja que a chuva serôdia, ela cai entre março e abril. É os períodos dela, março e abril. De outubro até abril. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Olha que interessante. Podia ser 8 meses, podia ser 6 meses, mas é 7 meses de chuva. Da temporã até a serôdia. E é no 7º mês que ela vem para finalizar. A 7ª igreja, né? São 7 períodos. É interessante, né? Como Deus usou um elemento na natureza que até isso tem. Naquilo que a gente poderia extrair desses elementos. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Deus faz. Por isso que a chuva serôdia vai ser derramada para o último povo, né? É. Ele Só já que- foi tudo preparado. Então, houve períodos, por exemplo, quando a gente viu ali com os discípulos, que foi quando iniciou a era cristã, né, a igreja primitiva. E a gente viu também como esse Espírito Santo ele também foi derramado, ainda na chuva temporã, quando veio a reforma protestante, os períodos ali que, né? Uhum. E agora a chuva serôdia que virá para o povo do tempo do fim. Só que tem uma coisa que eu acho que não foi o que tu tava planejando mencionar. Eu acho que tu não vai mencionar isso. Pode me Mas falar. foi o que eu pensei quando tu começasse a falar sobre os meses. Aham. É de que a obra de preparo não precisa passar 20 anos a gente dentro da igreja. Também. Exatamente. É. Porque, veja, quando
Deus visitou seu povo em Minneapolis em 1888. Deus, na realidade, quando houve o grande desapontamento, né, depois de 22 de outubro de 1844, Cristo poderia voltar em pouco tempo após essa data. E Ellen White menciona isso, que se o povo tivesse permanecido firme naquela mensagem, ele teria voltado naquela época. Aí veio 1888, Deus trouxe novamente o ensinador de justiça, através dos seus mensageiros, Jones e Wagner. Depois veio o conteúdo também de Prescott, né? Que ele também traz mensagens. E Deus começou a levantar esses homens para trazer essa mensagem de justiça, o ensinador da justiça. Porque Deus tinha o desejo de voltar naquela época. Só que a mensagem foi rejeitada. E a gente vê através dessas lições do derramamento da chuva temporã e finalizando com a chuva serôdia, a obra dessas duas chuvas que dura durante 7 meses. Ou seja, o preparo para recebermos a chuva serôdia, ela pode acontecer em menos de 7 meses. E darmos o alto clamor e Cristo voltar. Então, por que é que nós estamos há mais de 100 anos vagueando no deserto? É porque já rejeitamos ela, né? Estamos rejeitando o ensinador de justiça. O ensinador de justiça. É interessante que esse livro aqui, O Retorno da Chuva Serôdia, né? Essa edição aqui é a edição mais antiga, né? O Retorno da Chuva Serôdia. É porque ela já começou a ser derramada ali após 1888, alguns anos após ali, nas campais. Aqui ele vai falar das campais, entre 1889 e 1991 para 92. Pouco tempo. E aqui diz que a chuva serôdia, ela começa entre o 6º mês dessa estação para o 7º. Então você vê que antes de completar esse período de 7, ela começou. Mas ela, de fato, como por ter sido rejeitada, ela volta no 7º, quando completar, porque são um período de 7, né? Se a gente for levar em consideração todo esse período, então, além disso que Alan falou, essa chuva, ela que foi rejeitada nesse período, né? A gente vai aprender essa história aqui nesse livro O Retorno da Chuva Serôdia. Nesse livro de Jones também, A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893, que foi justamente uma conferência um ano depois desse período que a chuva serôdia estava ocorrendo. E aí ele vai falar que estávamos rejeitando a chuva serôdia. Então, quando nós entendermos a obra do ensinador de justiça, né, e permitirmos com que ele nos ensine acerca de como nos prepararmos para recebermos a chuva serôdia, aí sim o povo se dedicar a permitir com que Deus faça essa obra, aí pronto, serão poucos meses para nos prepararmos. Poucos meses, exatamente. E a chuva serôdia ser derramada. Exatamente. Não precisamos passar tantos e tantos anos aqui. Exato. Vamos agora abordar algumas coisas, alguns detalhes importantes. Eu achei interessante abordar isso dentro da parábola do semeador. Porque na parábola do semeador tem exatamente os elementos que a gente viu aqui, na questão da chuva. Né? Tem a semente, tem o solo, e, embora não vá mostrar aqui o agricultor, mas a gente identifica que uma semente que foi lançada no solo, ela foi lançada por um agricultor. E o que vai fazer ela germinar é a chuva. Então, em Lucas capítulo 8, versículo 11, embora a gente já saiba, mas para deixar assim bem mais evidente, eu trouxe esse texto porque fica gravado na mente. Aqui Jesus Cristo começa a explicar a parábola. E é o que a gente vai se atentar aqui, na explicação. Ele diz que a semente é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele precisa amolecer o coração do homem para Deus Pai trabalhar, quebrantar o coração que foi preparado pelo Espírito Santo para então ele lançar a palavra dele no coração. Agora, existem 4 classes de pessoas nesse mundo.
E uma coisa que a gente precisa pontuar, porque Cristo disse assim, que eu sou a videira e vós os ramos. Então, quando a gente vai ver lá em Colossenses, diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo vem habitar em nós, e aí nós seremos os ramos dessa videira, né? Exatamente. Ele é a videira em nós, Uhum. e nós nele, e o fruto que vai ser dado só pode ser o fruto dele, né? Uhum. Primeira palavra, que é a semente, é colocada no nosso coração. Para que essa videira, que é Cristo habitando em nós, possa ser formada em nós e dar os frutos. E dar os frutos, exatamente. E os frutos que vai ser dado não é de nós mesmos, mas porque Cristo habita. É a videira que está produzindo o fruto. Automaticamente a gente faz ela naturalmente, né? Porque quando a gente faz naturalmente, deixa Cristo habitar, tudo flui conforme a vontade dele, né? Mas quando a gente começa a fazer obras de justiça própria, aí já não é a mais... videira que está produzindo. Porque é verdade. A semente, ela tem elementos. Vamos colocar que ela tem a genética da planta, né? Uhum. Então, tudo que existe naquela planta tá ali. Toda a genética dela, né? Então, se a semente que foi lançada no nosso coração foi a verdadeira, né? Porque lá em Apocalipse 14 diz que são 2 tipos de uva. De 2 videiras diferentes. Por mais que sejam uvas, são a mesma fruta, mas uma tem um gosto, um tem um sabor e o outro tem outro sabor. Então, se a semente que foi lançada em nós for a verdadeira, vai ser exatamente o fruto de Cristo. Se não, primeiro, aqui a gente vai reconhecer 4 tipos de coração. E nós iremos fazer uma avaliação, cada um faz uma avaliação pessoal, né? Em qual dessas classes eu me enquadro, né? E só um detalhe, que, como o irmão falou, né? Dos 2 tipos de uva. Quando for derramada a chuva, vai vir amadurecer o grão. Então, as pessoas que estão em Cristo amadurecerão seu caráter para a eternidade. E os que não estarão em Cristo vão ter o seu caráter também amadurecido. Mas agora a semelhança de Satanás, né? Exatamente. Completamente. Isso é importante porque não é que não vai amadurecer. A chuva serôdia ela vai amadurecer os 2 tipos de frutos que estão se desenvolvendo. Só que só um vai ser colhido pelo agricultor. Porque ele sabe a semente que ele lançou. Ele sabe a qualidade da semente que ele lançou. O outro agricultor, o falso agricultor, lançou uma semente também. E ele vai colher a semente dele, né? E a gente pode entender que essas pessoas que tiveram o fruto amadurecido não para Cristo, cometeram pecado contra o Espírito Santo. Que rejeitaram a sua obra. Eu acredito que essa chuva serôdia do Espírito Santo é somente para o povo dele. E essa chuva serôdia que vai amadurecer o joio é a falsa chuva serôdia, que é a Satanás. A falsa chuva serôdia, que Satanás vai produzir, né? O falso reavivamento. Até porque o agir do Espírito Santo é igual aconteceu com Faraó, né? Não é dito que Deus endureceu o coração, mas era em outros Deus versos mesmo. Também tem dizendo que ele endureceu o coração. Né? São vários versos dizendo que foi Deus. Então a impressão é de como se Deus estivesse querendo fazer aquilo ali, né? Endurecer mesmo ali. Mas não era. Era ele resistindo. Mas se não fosse Deus agindo nele, o coração dele nunca iria se descobrir que o coração dele estava sendo endurecido. E tem outras passagens em Deuteronômio que fala assim: Faraó se endureceu. Também. Uhum. Porque era uma causa, né? E efeito, né? Aqui em Mateus 13, 19, diz o seguinte: aqui é um tipo de coração, uma classe de pessoas. E na chuva serôdia, essa classe de pessoas elas passam por esse processo aqui, por essa experiência. Que é o primeiro tipo de solo, né? Que caiu se eu não me engano, ela caiu como se fosse na beira do caminho e caiu. Na beira do caminho. E vem as aves que ele fala ali e leva aquela semente, né? Diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veja o problema aí, viu? Vem o maligno
e tira o que lhes foi semeado aonde? No coração. Então é daqui que a gente tira que o solo é o coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, por que o maligno veio e tirou? Porque eles não compreendem. Ouvem ou leem e não faz sentido para eles. Agora, uma pergunta. Não compreender aqui significa que o indivíduo está entendendo que ele não está compreendendo, ou ele acha que está compreendendo quando na verdade ele não está? Eu acho que nesse sentido são aquelas pessoas que são sábias a seus próprios olhos. Né? Que elas pegam aquele texto, fazem aquele que nós falamos no podcast passado, né? Tá misturado com fermento. Elas acreditam que aquilo é a verdade, muitas vezes, mas elas não estão compreendendo. Claro que aqui também se refere a pessoas que realmente são honestas e dizem assim, estou lendo, mas não estou entendendo. Tem gente que fala mesmo. Tem duas ocasiões aí. Exatamente. Mas existem também aquelas que acham que estão compreendendo quando não estão, né? Uhum. Posso dizer que seja o exemplo daquelas que dão a interpretação aos olhos dela? Também, humano, né? Também. Por quê? Porque vem um maligno e tira a palavra que foi lançada no coração dela e ele coloca a palavra dele no coração, a semente dele. E aqui se refere a uma classe de pessoas. Essas pessoas, a chuva que essa semente foi lançada, pode fazer essa semente brotar? Não, porque nem a semente está mais lá. Foi tirada, né? Pelo maligno. Próxima classe de pessoas. Você vai ver que a cada classe é como o caminho estreito. Cada classe vai chegando mais perto. Vai chegando na praia. A penúltima classe chega na praia e morre lá. Vocês vão ver. Veja o que diz agora em Mateus 13, 20 e 21. Segunda classe de pessoas. Cada um avalia a si mesmo, né? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele, ou uma classe de pessoas, que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então esse aqui ele já avança um pouco mais no entendimento. Porque ele se empolga com aquilo ali. Todavia, continua o texto dizendo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Ou seja, é o que a gente pode chamar, aqui no Nordeste de fogo de palha. Se empolga, acha interessante, vê que é aquilo ali mesmo, foi convencido, não tem argumento contra aquilo ali, se alegrou, mas vai tentar. Né? Vai tentar viver aquilo ali. Só que não tem raiz. Ou seja, para a semente ela precisa ser germinada e lançar as raízes dela, né? E ela vai ramificar ali no solo. Por que ela não consegue ramificar? Qual é o tipo de solo aqui? Pedregoso. A classe de pessoas anterior, a raiz, a semente, quer dizer, ela nem fica. Ela não chega nem ao ponto nem de tentar germinar. Porque o maligno vem e tira. Essa aqui, ela ainda permanece um tempo. Mas como o solo por si só é duro, então ela não vai germinar. Então a semente ela seca ali mesmo, né? Ela morre ali mesmo e seca. E essas raízes profundas é que vai fazer com que aquela planta comece a se desenvolver. E tem a sustentação, né? Exatamente. Mas esse tipo de pessoas, o coração delas é tão duro. Isso significa o quê? Que nem elas deixaram permitir o Espírito Santo amolecer e nem elas permitiram que Deus quebrantasse o coração delas. Mas isso também indica que o entendimento meramente intelectual não é suficiente. Porque elas entenderam e se alegraram. Mas veja o que é que diz agora, na parte final do texto. Quando surge alguma tribulação ou perseguição. Agora, essa tribulação e perseguição é causada pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. Logo, abandona. Agora, aqui diz logo abandona. Logo abandona o quê? A palavra. Significa que ela abandonou a igreja? Não.
Ela continua lá, só Ela não aceitou pode a palavra. continuar em qualquer igreja, a gente está falando aqui. É. Qualquer denominação. Mas ela abandonou a palavra. Por mais que ela não tenha pego a Bíblia dela e jogado fora, ela ainda vai lá com a Bíblia dela todo dia para a igreja, abre ela, mas já não tem efeito nenhum. Já não tem efeito, porque essa palavra não criou raízes nela, não se aprofundou na vida dela. E, consequentemente, não formou, não gerou a planta, a videira, para dar o fruto. Segunda classe. Essa classe, você reconhece ela, por isso diz, pelos seus frutos reconhecereis. Quando vem as tribulações, a dificuldade da vida e a perseguição, não, veja bem, eu acho que essa interpretação aqui, eu acho que não é isso não. Eu compreendi assim. Você já conheceu alguém assim? Uhum. Começou a vir a pressão, começou a vir as coisas da vida. Aquela verdade começou a levar ela a tomar decisões de tirar ela da zona de conforto dela. Aí começa a vir as tribulações e a perseguição. E ela começa a olhar assim, mas bem, realmente, eu acho que não é bem assim não. Tem que estudar melhor isso aqui. Né? Vamos estudar melhor, não é esse posicionamento oficial, então temos que rever isso aqui, né? Vai que eu estou errado mesmo, vai que esse pessoal que está interpretando isso está errado. É essa classe. Agora vamos para a penúltima classe. Essa daqui eu considero elas muito parecidas com as virgens loucas. Eu diria que as duas primeiras classes de pessoas não chegam nem nas virgens loucas. Essa daqui chega. Lucas 8,14. Nessa tradução, eu achei ela muito interessante, principalmente o final. Veja, terceiro tipo de solo, a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações e as riquezas e os prazeres desta vida. Agora lembra que na parte simbólica, quando ele conta a parábola, diz que a planta começa a crescer, mas a planta ela é sufocada pelos espinhos, né? Uhum. Mas a planta cresceu. Ou seja, ela se desenvolveu. Essa foi mais longe na vida cristã. Na caminhada, ali no caminho estreito, ela chegou aí bem longe. Só que os espinhos ali que sufocaram, aqui diz que são as preocupações, as riquezas, e aí é por isso que Jesus Cristo diz que dificilmente os ricos entrariam no reino de Deus. Ele não disse que não herdariam, né? Porque temos aí Paulo, que era rico, temos Nicodemos, que era rico, José de Arimateia, que era rico, Zaqueu, que era rico, mas a vida deles, vocês veem a mudança, né? Mas enfim, e os prazeres desta vida? Preocupações e prazeres destas vidas são para os pobres e para os ricos. Então não são só os ricos aqui. E não basta ser apenas prazeres carnais. Isso. Podem ser prazeres bons, mas que tenham ocupado o lugar de Deus, né? A tal ponto, né? Que se tornou um ídolo. Isso, exatamente. Inclusive coisas até religiosas. Aí no final diz assim, ó. Isso é importante. Os seus frutos não chegam ao quê? A amadurecer. Então, não recebe chuva serôdia. Que a chuva temporal ainda conseguiu, o trabalho do Espírito chegou a produzir até o fruto nessa classe de pessoas. Mas elas não recebem a chuva serôdia. Por quê? Porque o Espírito Santo não quer? Não. Porque exatamente essas coisas aqui, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida não permitiram a última obra. Finalizar a obra. Então essas pessoas elas vão chegar longe. Vão chegar longe. Não é dito que vai chegar a um ponto de ter pessoas, vai ser parecido com a questão de Ló, né? De ter pessoas fugindo ali com os fiéis de Deus, ali fugindo no campo, e quando cair a praga, vai pegar nelas. E aí vai mostrar que elas chegaram muito longe. Aceitaram, né, aceitaram a verdade, mas não se... Ela diz assim, né, que essa classe de pessoas, ela
tinha a verdade, mas não se permitiu ser santificado por ela. É. Isso. Né? Que ela fala Fizeram sobre buscaram fazer toda a obra, toda a reforma. Era parte delas permitindo o Espírito Santo e parte era elas querendo fazer. Isso. Não era totalmente o Espírito Santo. E aí a boa obra que o Espírito começou, Ele não terminou. ele não conseguiu Concluiu, terminar. né? Ele não É conseguiu essa concluir. classe. Agora pensa, são 4 classes aqui, né? 4 classes. Só uma delas é quem acaba desenvolvendo o fruto, recebendo a chuva serôdia. 1 de 4, quem é a maioria? 3, né? Vão se perder. Então a minoria vai A saber. minoria. Mais uma vez, né? Tantas e tantas Sempre. vezes na Bíblia a gente vê que sempre É a é minoria. a minoria. É. São 4 classes, só uma. Agora, se fosse o contrário, né? Das 4, 3 classes se desenvolvesse pro reino do céu e só uma se perdesse, aí a mente da gente já começaria a pensar. Não, então a maioria tá certa mesmo. Mas agora veja o que acontece em Mateus 13, 23. Diz assim, ó. Mas o que recebeu a semente em boa terra, ou seja, boa terra é uma terra que foi bem trabalhada, né? Tanto pelo Espírito como pelo agricultor, que é o Pai. É o que ouve a palavra e a compreende. Ouvir, estudar, dá no mesmo. E também dá o fruto, porque ele diz e também, porque a outra também tinha dado o fruto, mas não amadureceu. E aqui dentro dessa classe existem 3 subclasses, né? Um produz 100 vezes, a outra 60 vezes e a outra 30 vezes. Eu acredito que aqui também se encaixa nos trabalhadores da hora 1/10. Aqueles que vão. Quanto mais conhecimento, mais fruto produzido. Isso. É. Que viveu todo aquele conhecimento, né? Mas essa que produz 30, eu diria que eram os trabalhadores da hora 1/10. Uhum. Porque não tiveram Tempo, né? tempo e nem tanto oportunidade para ter tanto conhecimento, mas o conhecimento que chegou até elas, Eles vão viver. o Espírito Santo, foi permitido ao Espírito Santo fazer a obra total neles. E ainda assim deram frutos para o reino. E deram fruto. Agora, que tipo de fruto é esse? Chegamos até aqui entendendo quem é a chuva, quem é o agricultor, o que é o solo e o que é a semente. E essa semente ela desenvolve uma planta. A planta a gente sabe que é a videira. Todos esses símbolos estão na Bíblia. E ela vai desenvolver um fruto. E para que a gente entenda o fruto, para a gente ter certeza de que realmente a semente que foi lançada em nosso coração, se é a verdadeira, e qual é o tipo de coração que nós temos, qual desses solos, a gente vai saber pelo fruto. Primeira característica do fruto, Mateus 3:8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, uma característica principal desse fruto é que ele é uma expressão do arrependimento do que se fazia de errado. Então, se o indivíduo ainda continua cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado, esse fruto está sendo desenvolvido nele. Então, adianta o indivíduo falar do fruto do Espírito se ele não demonstra, se o indivíduo era mentiroso, gostava de enrolar as pessoas. Ele continua, ele antes da igreja, aí vai e aceita uma religião, uma igreja, se batiza e passa anos e anos, mas ainda continua sendo mentiroso e enrola nas pessoas. E dizendo que está recebendo, está buscando o batismo do Espírito e recebendo o batismo do Espírito. Tudo isso pelo fruto os conhecereis. Se não é os frutos do arrependimento do que ele fazia, se ainda continua fazendo a mesma coisa. Em Efésios 5, 9 e 10, mais características do fruto. Diz assim: porque o fruto do Espírito, é interessante que a gente geralmente só usa Gálatas 5, né? Uhum. Mas aqui também fala, ó, está em toda. Em toda por quê? Porque é do Espírito e não do homem. Bondade, justiça e verdade. E aí alguém pode argumentar, não é impossível que o homem tenha toda a qualidade de bondade e de justiça e de verdade em sua vida. E aí por que se argumenta isso? Porque nós somos pecadores, não é assim?
Nossa Uhum. natureza é fraca. O fruto é da carne ou do Espírito? Do Espírito Santo. Então vai ser o caráter dele. O problema não é que isso seja impossível. A questão é que nós não temos o Espírito. Exatamente. Por isso que não é manifesta a bondade, a justiça e a verdade. Então, o que ocorre para a gente se desculpar, se justificar, é que na realidade, né, Jesus Cristo diz, em verdade vos digo. O fruto que está se gerando é o fruto da carne de uma semente de outro agricultor que foi lançada. E a chuva que está caindo é uma chuva Que totalmente... ele mesmo derrama. Isso. Totalmente diferente. Porque se for tudo do Espírito, tudo de Deus, por isso que aqui diz, em toda, é pleno, é tudo. Que acontece o quê? O verso de 10 diz assim, aprovando o que é agradável ao Senhor. Por quê? Porque vem do Espírito e não do homem. Então, ainda mais sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5 todo mundo conhece. E o problema maior daqui é que todo mundo tenta fazer isso. E é por isso que o fruto não é do Espírito. Porque quando se fala do fruto do Espírito, aí se fala de alguns pontos do fruto. Por exemplo, alguns só se focam no amor, alguns só se focam na paz, alguns só se focam na bondade, mas se esquecem que nele contém o domínio próprio, mansidão e fidelidade. Então você vê que o fruto, por ele ser do Espírito, ele é total, ele é pleno. Enquanto a gente tentar e continuar tentando produzir esse fruto, nunca será assim. Agora, quando permitirmos que o Espírito é quem produza esse fruto, aí o fruto será exatamente como está aqui. E aí o verso diz, contra estas coisas não há lei. Contra a lei, ela pode ir contra o Espírito Santo? Por isso que não há lei. Enquanto a lei continuar condenando alguma coisa em mim, é porque o fruto não está totalmente desenvolvido. Não está sendo o fruto do Espírito, está sendo o fruto da carne. Porque a lei não condena o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Que vem do Espírito, né? Uhum. Tudo de uma vez, porque o fruto aqui ele é no singular, né? Você vai, o fruto do Espírito. E aqui diz assim, ó, no verso 24. Jesus, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Quando é que eles crucificam a carne? Romanos 6 fala. Né? Morrem, Com né? Cristo, vocês crucificaram a carne. Morreram com Cristo e com ele ressuscitaram. Então, quando ocorre a morte para o eu, é o momento em que se foi crucificada a carne, com as suas paixões e concupiscências. E aqui mostra que o fruto do Espírito ele só pode ocorrer em quem está vivendo essa experiência. Quando não se ocorre essa experiência, o que é que diz lá em Jeremias 3:3? Portanto, as chuvas foram retiradas, e não houve chuva serôdia. Por quê? O restante do verso continua dizendo, ó, e tu tens a testa de uma prostituta. Irmãos, aonde é que o selo de Deus é colocado? Na fronte. Na fronte. Outra palavra para fronte, A testa. testa. Por quê? O que é que está localizado nessa área? O lóbulo O frontal. lobo frontal. E também essa aí que área- os homens receberam a marca da besta, né? Exatamente. É essa área do cérebro que se desenvolve o caráter. Isso é a tomada de decisões. As tomadas de decisões é através dessa área do cérebro que ela está aqui na fronte. Quando diz aqui que as chuvas foram retiradas e não houve a chuva serôdia, nessa época aqui aconteceu isso. Essa profecia se cumpriu. Entre 1888, ali os anos que se seguiram, onde a chuva estava sendo derramada, mas ela foi retida. Por quê? Porque a maioria, o número que Deus precisa não estava completo, que são 144 mil, tem um número também,
eles estavam com o quê? Com o selo De uma de prostituta. uma prostituta. Ou seja, eles estavam recebendo o vinho de Babilônia, É, rejeitando a justiça pela fé. E a exatamente. gente sabe que a mensagem de Satanás também tem a contrafação, a sua falsa justiça pela fé. É, Então, aqueles homens estavam, aquelas pessoas da época, né? Que veio a mensagem da justiça pela fé, Cristo em vós, a esperança da glória. E eles rejeitaram, né, a justiça de Cristo, automaticamente eles aceitaram a falsa justificação pela Eles fé. estavam cometendo prostituição espiritual, adultério espiritual. Agora vê que interessante essa passagem em Apocalipse 17:5, que fala sobre a grande prostituta. Uma coisa que Deus me ajudou, assim, a discernir. Porque no versículo 5 diz assim: e sobre a sua testa, a fronte, é. a mentalidade, havia um nome escrito. Nome refere-se ao caráter. Caráter. Então a mentalidade daquela mulher foi o que formou o seu caráter. E qual era o caráter dela? Mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então, quando essa mulher ela se uniu com os reis da terra, com o paganismo, a mentalidade dela foi mudada. E com isso foi formado o caráter dela, de uma prostituta. E essa prostituição, ela é um contraste com a virgindade. Uhum. A virgindade, que é o que requer do remanescente de Deus, que diz que eles vão ser virgens, né? Os 144 Não mil. vão- Pureza espiritual. Pureza espiritual. Não vão se relacionar com mulheres, né? É dito. Ou seja, com as outras Igrejas. crenças, né, das outras igrejas, das filhas de Babilônia. Por isso que aqui é uma testa de uma prostituta, e isso é o que faz com que a chuva seja retida. Os 144 mil, eles beberão o puro suco de uva. Isso, E não vão beber o vinho alcoólico de Babilônia. isso. Vão se alimentar do pão Vivo. sem fermento. O pão vivo sem fermento. Sem nenhum tipo de incredulidade. Porque, no fim das contas, em outras palavras, toda falsidade, toda contrafação, heresia, é resultado e consequência De de incredulidade. incredulidade. Falsa É você fé. ler e olhar assim e dizer, não, Deus não E pode estar duvidar. dizendo isso. Não é possível. A gente não pode fazer isso. É a falsa fé de Satanás. Isso. Mas quer as bênçãos final, né? Uhum. Quer sempre as bênçãos, mas não, mas veja. Pra gente receber essas bênçãos aqui, Deus Deus não vai requerer isso. Ele sabe que a gente não vai chegar nesse ponto. Que a gente não vai praticar isso. É impossível. Mas as bênçãos Deus prometeu. Aí quer as bênçãos, mas por não saber como se é possível cumprir aquilo, a condição para receber a bênção, e aí começa a se vir as heresias. Para chegar nessas bênçãos, basta fazer isso, fazer aquilo. E aqui diz assim, o final do verso de Jeremias 3:3. E te recusaste. Então é uma recusa. Uhum. Não é uma ignorância. Alguém recusa uma coisa que não conhece, Não, que não foi proposto a ela? não. Não, né? A ser envergonhada, ou seja, a ser humilhada Não Por queria Deus. que a sua glória fosse lançada ao pó. ao pó. Isso. E reconhecer que estava errado. Né, Por isso. a questão de Laodiceia, né? Não reconhece sua nudez, Uhum. né? Isso. Sua vergonha. Não quer mostrar que está errada. Todos esses anos. Em Oséias capítulo 6, no próximo verso, os próximos versos, né? Falando ainda sobre as chuvas, né? De maneira simbólica, veja as lições que a gente tira aqui. Vinde e voltemos ao Senhor. Outra palavra para voltemos ao Senhor. Conversão. Se converter ao Senhor. Significa que estamos no caminho errado, né? Uhum. Porque ele despedaçou e nos curará. De acordo com o que no contexto que a gente está estudando, o que é despedaçar? Despedaçar o quê? O coração, né? O Parar quebrantamento. a terra. Exatamente. Para que ele despedaça? Pra curar. Para curar. Se não despedaçar, Não sem tem cura. cura. Ele feriu, quebrou, porque, em outras palavras, você está machucando, né, o solo, né? Para quê? Nos atará. Para nos atar, ou seja, para poder curar, para poder atar a ferida. Se não for feito isso,
mas nós queremos. Não. E é interessante que eu acho que é em Jeremias também, que ele fala que vinham os falsos mensageiros, os falsos profetas, que queriam curar a ferida do povo. É, Só que não curava. não conseguia curar. Paz, quando não há Porque eles vinham com um tratamento completamente oposto ao de Deus, né? Para curar. Vinham com um falso evangelho. Exatamente. Aqui o verso continua dizendo: irmãos, preste atenção nisso aqui. Após 2 dias, nos dará vida. E ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Isso faz lembrar o quê? A ressurreição de Cristo, né? O que foi que a gente leu em Gálatas? A gente não precisa vocês voltar o texto, não. Pode deixar aí. Em Gálatas 5:24 disse: e os que são de Cristo crucificaram A carne. A carne. Agora, preste atenção, vamos ler de novo. Esse de Oséias. Após 2 dias nos dará vida. Está falando da vida de quem? Cristo. Cristo. Uhum. E a vida está nele, né? Uhum. E no 3º dia nos ressuscitará. Quando você estudar a mensagem de 88, isso até Prescott vai falar no livro O Salvador do Mundo e também no livro A Família Divina Humana. Ele diz que quando Cristo morreu, nós morremos Com ele. com ele. Os nossos pecados estavam lá. Agora, para isso ser uma realidade em nossas vidas, é através do quê? Pela Fé. fé. E quando acreditamos nisso, então acreditamos que de fato os nossos pecados estavam sendo destruídos com o corpo do pecado. Então nós temos que aceitar essa morte e ressurreição com ele e morrer junto com ele. Porque após 2 dias nos dará vida. E a vida é a vida de quem? De Cristo. De Cristo. E viveremos em sua presença. Por quê? Porque ele vai trazer a presença dele para nós. E a morte e a ressurreição dele é a morte e ressurreição da gente. Ele faz com que a gente morra para o corpo do pecado e ressuscite para Novidade a de vida. novidade de vida. Paulo fala em Romanos capítulo 6, ele diz assim: sabendo, porém, isto que com ele foi crucificado o velho homem, O velho homem. para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Isso. Porque qual era a natureza que ele portava ali? A natureza, A nossa mesma que natureza. a nossa natureza. Então ali estava toda a humanidade com ele. Ele mostrando que nessa natureza o que Deus pode fazer. E aí o verso continua dizendo aqui, ó, em Oséias: então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como amanhã. Olha agora. E ele virá a nós como a chuva serôdia e a temporã que regam a terra. Interessante, né? Você está percebendo que tudo aqui é obra dele fazendo em nós. Veja o que Oséias também fala em Oséias capítulo 10. Ele retoma essa ideia mais para frente e no capítulo 10 ele diz o seguinte: semeai para vós em justiça, ceifai em misericórdia. O que é ceifar? É colher, né? Colher. Lembra muito que Jesus Cristo praticamente diz essa mesma coisa. Aquilo que o homem plantar, Isso também. isso também ele Sim. colherá. Mas a gente estava aprendendo até agora que quem é que semeia? O agricultor, né? Quando ele diz semeai, ele está dizendo que isso, ou seja, permitamos que essa semente seja semeada em nós, que é a justiça, para que então possamos colher em misericórdia. E essa misericórdia tanto para nós quanto para que a gente dê misericórdia também. Deus, ele lança a semente da palavra, mas nós precisamos cooperar com ele. Precisamos aceitar e permitir que a palavra germine e produza o fruto. o fruto da justiça, para que a misericórdia seja colhida. Aí diz aqui, ó, lavrai o campo da lavoura. O que é lavrar? É a mesma coisa de arar. Cuidar, né? Exatamente, é a mesma coisa de arar. Triturar o campo, o solo, né? E aqui está dizendo assim:
Lavrai, é como se ele estivesse dizendo para nós. Uhum. Mas quem é que está dizendo? Deus Deus. A palavra que ele fala, ela mesmo se cumpre. se cumpre. Então não é o homem tentando fazer isso, é o homem fazendo exatamente isso que ele acabou de Permitindo que falar. a palavra faça. que a palavra, né? Exatamente. Porque é tempo de buscar o Senhor e não de tentar fazer as obras. É isso que nos compete. Esse é o nosso problemão. Uhum. A gente ora pouco, estuda pouco a palavra. E Clama, pô. quer realizar muito a obra de Deus. Exatamente. Quando, É tempo. Pode falar. quando deveríamos buscar a Ele e permitir que Ele realize a obra. Exatamente. É tudo isso. Você veja que a mesma ideia estava no Antigo Testamento. A mesma salvação estava lá. O problema é o povo entender, né? Uhum. É tempo de buscar o Senhor até que venha como? Até que venha, Acho. E chova. venha e chova A justiça. a justiça sobre nós. Olha que interessante. E a chuva é o quê? Chuva de justiça. Justiça. Chuva de justiça. Então não é o homem que produz a sua própria justiça, Não, né? é ele. Por isso que Isso é a justiça ensinador de imputada, justiça. Exatamente. Aí o texto continua dizendo. O contraste, né? Agora é o contraste. O problema tá aí. Lavrastes a E aí é o impiedade. próprio homem. Isso. Lavrar é arar, é triturar, quebrantar. Ou seja, vocês tentaram quebrantar o coração de vocês Com nossas próprias forças. na base da impiedade. Ou seja, nem por força, Nem por violência. nem por violência. Vocês tentaram na violência. Do jeito de vocês. Violência que a gente fala não é agressão, né? Mas é o jeito bruto do homem. Né? É o jeito irracional. Que é a irracionalidade. Deus não chama de loucura. Lavraste a impiedade, colheste o quê? Iniquidade. Iniquidade. Vocês fizeram do jeito de vocês. Não tem outro resultado. É pecado, né? Tá revestido de pecado. Isso. E comestes o fruto de quê? Mentiras. Por quê? Porque Confiaste no teu caminho. Confiaste no teu próprio caminho. E no que mais? Na multidão dos teus homens poderosos. Misericórdia. Poderíamos trocar a palavra poderoso. Nessa época, poderosa era mais símbolo de reis, essas coisas. Influentes, não é? Mas né? hoje, poderosos, os influentes, né? Hum. Interessante isso aqui, Vamos fazer né? a troca, então, na multidão dos teus homens influentes. Influentes, dos grandes homens de hoje, né? Os influentes. Não vamos ficar aqui classificando, né? Às vezes a gente só fala uma classe, né? Só fala só dos teólogos, mas isso também vale para qualquer um. Qualquer um que se Que faça seja- papa, né? Isso. Veja que como é interessante, né? Como no Antigo Testamento já tinha espalhado Sempre foi a justiça pela fé, né? toda a informação. Lá em Tiago, esse é o último verso bíblico. Esse texto de Tiago, Tiago 5, 7, veja que é uma questão de paciência. O problema é que nós somos impacientes. Isso Ansiosos. não quer dizer que a gente tem que anular o que Pedro disse, né? Pedro disse o quê sobre a salvação? Sobre a volta de Cristo. Poderia Apressá-la. apressar. Apressar. Isso não quer dizer isso. Só que a impaciência não é na questão de apressar a vinda de Cristo. A impaciência é de querer colocar a carroça na frente, fazer do nosso jeito. E tomar o lugar dele. Isso. Como Abraão foi impaciente com a Isso. promessa, né? Quis fazer do jeito dele, só retardou. Exatamente. Nós estamos querendo fazer do nosso jeito, estamos retardando a volta de Jesus. Exatamente. Se for paciente da maneira certa, apressa. Uhum. Parece uma coisa contraditória, né? Um paradoxo. O Tiago diz assim: ó, sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Olha o que ele diz agora. Eis que o lavrador, Deus Pai, espera o precioso fruto da terra, que é o fruto do Espírito, e o aguarda com longa paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Não só a serôdia, viu? Se fala muito da serôdia, leva a mente do povo a só esperar a serôdia e tá tirando a mente do povo Da do foco da temporã. Aí é onde tá o perigo. Essa Que é a eu realidade. acredito que a temporã, eu não vou dizer que é mais importante, porque as duas têm a sua obra especial. Mas, assim, É o devemos. mesmo nível de importância. É o mesmo nível de importância, mas assim, por não darmos o devido valor, né? A temporã, todo aquele que está recebendo a chuva temporã, fatalmente, ou consequentemente, é melhor dizendo, vai receber a serôdia. Exatamente. Mas a serôdia, ela é buscada, né?
mas se não tiver a temporã, então não vai receber. Então, assim, nós deveríamos estar buscando a temporã. Isso. Uma depende da outra. Uma depende da outra, justamente. Exato. Agora, o Espírito de Profecia, todos esses textos vão estar lá em Testemunhos para Ministros. Vai dar algumas explicações muito interessantes aqui. E vai esclarecer mais ainda. Diz assim, ó. A menos que a chuva temporã tenha realizado seu trabalho, a chuva serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Lembra que o terceiro solo diz que o fruto foi, mas não foi aperfeiçoado. Não amadureceu. Não amadureceu. A chuva serôdia, ela não pode dar a perfeição a uma coisa que não foi desenvolvida pela chuva temporã. Vamos agora para uma coisa mais prática, né? O texto continua dizendo, no Espírito de Profecia, próximo texto. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã, que é o ensinador de justiça, né? Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido e esperam, olha o que a gente vem falando, que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia, quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, e esperam, próximo texto diz, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Não abrem hoje o coração. E acham que vão abrir no futuro. E acham que vão conseguir fazer isso com a chuva serôdia. O texto conclui, estão cometendo Ela diz, um erro estão terrível. cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, o solo, né? Quebrantando ele, porque o Espírito Santo amoleceu, mediante sua luz e conhecimento, devem estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Continua dizendo, deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aqui foi o início do quê? Chuva temporã. A chuva temporã. Olha o preparo deles. Olha o preparo deles. E em 10 dias, né? Isso É poucos dias, 10 dias. É o que, O eu que tava não- imaginando aqui, foi em poucos dias. O que não permitiram com que Cristo fizesse em 3 anos e meio, andando com Cristo, Isso. tiveram que permitir que fosse realizado em 10 dias. Ou 10 seja, dias. a obra para receber a plenitude do Espírito Santo na chuva serôdia é uma obra que pode ser completada em pouco em pouco tempo. tempo. Como a gente viu lá na chuva temporã e serôdia lá do Oriente Médio. Se este- 7 é. meses. Se estamos aqui há mais de 100 anos, é porque nós é quem estamos retardando o Isso. derramamento da chuva serôdia e a volta de Cristo. É. E aqui continua dizendo assim, ó. Já que ela mencionou os discípulos na ocasião do Pentecoste, ela diz assim, ó. O mesmo trabalho, agora como? Apenas em grau mais elevado deve ser feito quando? Agora, Agora. O mesmo, porém, de maneira Em grau mais elevada. mais elevado. E a gente quer fazer nem o que eles fizeram. Uhum. Bem menos. Não queremos fazer nem o que eles fizerem, ainda queremos receber lá a chuva Isso. Mais do serôdia. que eles receberam. Exatamente. Agora vocês vejam. Eles se reuniram, né? Se juntaram. Para o quê? Para buscar a Deus. Tem como se Confissão. buscar a Deus sem A palavra a palavra? Não. Não. E ali eles oraram, entregaram suas vidas, Tem examinaram Confissão, o coração. abandono do pecado. Isso. Tem como Humilhação. confessar o pecado sem saber não. Não. o que é o pecado e quais são os pecados? Não. Não. Foi o Abandono. ensinador de justiça que Tudo o mostrou. Espírito Santo trabalhando ali, preparando. Então, como que a gente fala de união, temos que nos unir para buscar o Espírito Santo. Mas se a gente Se une de forma errada. isso, exatamente.
se une da maneira errada e quer o resultado certo. Não tem como. Uhum. Lavraste na impiedade E colheste iniquidade. iniquidade. O texto aqui continua dizendo assim, ó. Então, o agente humano só teve de pedir, olha, achei isso aqui muito importante. O ser humano teve que fazer alguma coisa, ir lá e mostrar as obras e fazer tudo. O agente humano só teve de pedir, clamar a bênção e fazer o que mais? E esperar que Esperar que o Senhor fizesse o quê? aperfeiçoasse a obra a seu respeito. A obra qual? Do Tem gente caráter. que quando lê obra, parece que é uma coisa automática, né? Pensa É a na- obra externa, né? É o que a gente tem que fazer lá fora. Mas a primeira obra a ser aperfeiçoada, É o caráter, né? continua o texto dizendo, foi Deus que começou A obra. a obra, não a gente. Agora, quando é a gente que começa? Dá tudo errado. E ele terminará sua obra, A obra é dele, né? é ele. Claro que a gente, na nossa parte, É permitir. permitir, consentir, se negar, E pedir renunciar aqui a e bênção. clamar Paulo diz assim: e buscar. operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Pronto. Então, como é que eu opero a minha salvação? Cooperando com Deus, permitindo que Ele opere em mim o querer e o realizar. Porque é ele que opera. Ele dá o porquê, né? Aí diz assim, ó. Foi Deus que começou a obra e ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo, não sem Jesus Cristo. Veja que é tudo ele. O texto continua dizendo, mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Você vê que ela volta a falar da chuva temporã. Na época dela, que ela escreveu isso aqui, já estavam rejeitando a temporã. Parece que é uma coisa, é uma tendência, né? Uhum. Aí diz assim, ó, só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A luz que a gente está recebendo hoje, meus irmãos, a não ser, continua o texto, que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não discerniremos nem a receberemos. Próximo texto diz o seguinte: podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, que a gente tem aprendido muito sobre isso, né? Devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Quais são os esforços? Permitir. Oração e a fé permitindo O poder da Renunciar. palavra. Né? Estudar a Bíblia, memorizar. isso. E se unir como os discípulos para esse propósito. Uhum. O texto continua. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Nós vamos ser responsáveis pela nossa perdição. Seremos cobrados não só pela perdição dos outros, mas pela nossa própria, né? Nossa própria, principalmente pela nossa própria. Né? Devido à oportunidade que o Senhor tem nos dado. Isso. O último texto diz assim, ó. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então a gente tem que pedir. Não fiquei satisfeitos, pensando que no curso ordinário da estação a chuva cairá. Isso aqui dá a entender o quê? Que não é ficar esperando que algum dia, Deus tem um dia. Não, a chuva ela vem de acordo com o que A busca do povo. E a permissão. Não é que Deus determinou uma data para a chuva serôdia cair, né? Isso. Quando dá a impressão de que ele determinou, mas é por quê? Porque ele é
onisciente. Ele já sabia quando seria. Ele já sabia quando é que o povo de fato iria Vai buscar. aceitar. Aceitar. Iria apressar o derramamento. Exatamente. Ele só está adiantando É como a volta dele. informação. Ele poderia ter voltado após 22 de outubro de 1844, em qualquer tempo após essa data. É, Mas ele não vem porque nós não estamos apressando a sua vinda, nós Exatamente. estamos retardando. Isso. exatamente. Ele não está sujeito ao tempo. E Né? o fato de estarmos ainda hoje aqui, culpa nossa. Aí Nós que estamos, né? criou-se uma teologia e até que vira canção. Até quando, Senhor? O Senhor vai voltar, o Senhor vai demorar para voltar? Volta logo, Senhor. Queremos ir. Não queremos. E colocam a culpa em Cristo. É como se fosse Deus que não quer voltar agora. Somente a responsabilidade só dele. Só Aí que eu ele não vejo- vem porque a gente é que está retardando. Aí eu Exatamente. vejo esse cenário de guerra, né? Essa grande destruição que a gente tem visto aí. Muitas pessoas sofrendo, muitas crianças. Muito. E muitas pessoas ficam clamando justamente a volta de Jesus. Mas será que Deus está feliz com o que está acontecendo no mundo? E nós somos culpados disso. Porque Nós a gente já somos poderia ter dado fim ao sofrimento, ao É. pecado. Se nós estivéssemos dispostos. Isso. Então, quando eu vejo agora, quando eu vi uma criança em estado de choque, né? Porque estava no cenário lá da guerra, eu fiquei pensando, eu sou culpada dessa Me criança estar passa. passando por isso. Me passa a mesma análise na mente. Porque se eu não tivesse meu coração endurecido, né? Se eu tivesse permitido o trabalhar do Espírito Santo, Cristo poderia já ter voltado, né? Isso. Estaremos apressando a sua volta. Exatamente. E um detalhe aí, né? Muitos hoje falam da volta de Jesus. Diz que clama pela volta de Jesus. Mas o coração e o seu cotidiano no dia a dia não é assim. É. É como se eles falam da boca para fora que querem ver Jesus, mas no fundo do seu íntimo não querem isso. Não querem querem. continuar aqui e continuar nos prazeres deste mundo. E o texto continua. O crescimento e a perfeição da semente não repousa sobre o lavrador. Só Deus pode amadurecer a colheita. Mas se exige a cooperação do homem. A obra de Deus por nós exige... Qual é o tipo de ação? É externa ou interna? Interna. Olha aqui, a ó. ação de nossa mente, né? Exige a ação de nossa mente. E qual é o exercício? É sair por aí, se exercitando, buscando, correndo atrás e tudo e tal, O exercício de nossa de fé. nossa fé. Claro que as coisas externas vão ser fruto de tudo isso. E vão acontecer. É claro. E toda reforma e toda mudança exterior será Resultado, uma realidade, resultado. Da mudança interna. Isso. Mas se inicia com a ação da nossa mente e exercício da nossa fé. Temos que saber como exercitar a fé. Devemos buscar-lhes os favores de todo o coração. Os favores de Deus, né? Favor de Deus é igual a graça. Se queremos alcançar os chuveiros da graça, devemos aproveitar toda a oportunidade de nos colocarmos no conduto da bênção. Então temos que nos colocar em uma situação adequada e propícia para que essa obra seja feita em nós. Exato. Aqui em Efésios, quando tu leu aquela citação dela, que ela fala que Deus deu uma medida do Espírito, eu acho que é do Espírito que ela menciona, né? Aí Paulo fala aqui em Efésios 4:7 assim: mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Então, para todo aquele que exerce fé em Cristo, é concedido a ele uma medida da graça. Agora vê que interessante, o que é que a gente tem feito com essa graça? Porque veja o que Paulo fez com essa graça, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E tem uma citação da Ellen White que ela fala que Paulo, ele atingiu a perfeição moral. Mas como? Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida a mim, não foi em vão. Por quê? Porque ele permitiu com que a graça produzisse nele a vontade de Deus.
E isso até a perfeição, né? Ela começou a boa obra e ele permitiu que ela concluísse. Aí ele diz assim, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, Olha, mas a graça de Deus que está comigo. olha. A maioria vai parar ali. Eu trabalhei muito. Aí para aí, né? Uhum. Mas na verdade era a graça trabalhando. Ele diz, não eu. É igual o que ele fala, né? Não eu, mas Cristo Vive em mim. Vive em mim. em mim. É muito interessante esse texto aí, porque deixa bem claro que nós temos negligenciado exatamente essa obra. Então, chuva temporã e chuva serôdia, sem fazer toda essa obra que a gente aprendeu aqui, é porque isso é um resumo, viu? Tem muito mais coisa. Sem fazer toda essa obra, eu vou ler só um texto do que vai acontecer, porque foi isso que aconteceu aqui na época em que a chuva começou a ser derramada. Isso é um texto de Ellen White, embora esteja aqui no livro de Jones. Vamos continuar nessa experiência se não aprendemos essas coisas na prática, né? E se não nos aprofundarmos mais, porque foi isso que aconteceu com eles. Eu acabei não colocando esse texto no PowerPoint, porque me veio à mente esse texto depois que eu tinha terminado. Então, eu vou ler aqui. Esse é um texto de Ellen White, está lá em Manuscript Releases, volume 16, página 38. Ela diz o seguinte: se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada, conforme o Senhor ordenou, todo mundo teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo a nosso mundo com poder e grande glória. Isso em 1894 ela escreveu. Alguns poucos anos após o momento que Cristo deveria ter voltado. Outro texto dela diz assim: se o propósito de Deus tivesse sido realizado por seu povo no sentido de transmitir a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo teria vindo à terra e os santos já teriam recebido as boas-vindas da cidade de Deus. Então, o problema, mais uma vez a gente reforça, é que estamos atrapalhando essa obra. Estamos, mais uma vez, fazendo como eles fizeram e estamos retardando o fim de tudo. Então, que Deus nos ajude a permitir que o Espírito Santo opere a obra dele da chuva temporã em nós, hoje, para que ele possa operar a obra dele da chuva serôdia muito em breve. Para que a gente não ocorra, como tem um texto de Ellen White que eu acabei não colocando também, nem trouxe aqui, mas que eu até li nesse livro, O Retorno da Chuva Serôdia, que ela diz que muitos viram a atuação do Espírito Santo e chamaram de fanatismo. Fanatismo, criticaram e ainda diziam assim: nós estamos nessa obra há muitos anos. Se o Espírito tivesse de se revelar, nós não reconheceríamos? Será que nós não iríamos saber? Claro que nós saberíamos. Então, se não vem de acordo com o nosso crivo, com o nosso padrão, Então não é o Espírito então Santo. não é o Espírito Santo. Tá E ela diz, cuidado. Tá parecendo muito com o que nós estamos vendo hoje, né? A mensagem está vindo, a luz está sendo derramada, a luz está sendo crescente, porque a cada medida que a gente vai passando, Deus vai nos dando mais luz. E o que é que tem ocorrido? Rejeição. Se não está de acordo dos pensamentos, não é de Deus. O mesmo Espírito que foi manifesto em Minneapolis está acontecendo hoje entre aqueles que professam crer na verdade presente. Isso. Exatamente. E ela falou isso que eu acabei de falar, que eu parafraseei, exatamente falando sobre esse período aí. Então que Deus nos ajude, que permitamos receber a chuva temporã para poder receber a chuva serôdia. Chegamos agora ao final de mais um estudo. Que bênção, né, irmãos? Já tratamos uma certa vez, não aqui no podcast, mas entre nós estudandos mesmo, sobre as chuvas temporã e serôdia. E hoje, claramente, a gente conseguiu ver muito mais coisas, né? Através do poder do Espírito, que eu tenho certeza que o Senhor
tem atuado aqui, tem atuado com vocês também, para que vocês também possam compreender a mensagem. Então é uma bênção trazer esses assuntos. Eu espero em Deus que vocês tenham gostado, compartilhe com outras pessoas, porque todos precisam saber desse contexto, né, da chuva temporã e da chuva cerúlea. Então que Deus abençoe muito você e sua família. Desejamos a todos um feliz sábado na presença do Senhor e até o próximo podcast, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.